no ar mais um programa e um novo programa aqui na programação da TV Câmara. Este é o Dicas de Saúde. Aqui nós temos um espaço para te informar, atualizar e aprender sobre diversos temas relacionados à saúde, bem-estar, inclusive a saúde mental, que também é mais do que necessária, gente. Nós precisamos falar sobre ela. E aí, entrando neste assunto, vamos hoje receber uma convidada muito especial que vai nos explicar tudo acerca deste tema. Nesta estreia, nós vamos receber a psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga Luciana Garcia. Nós vamos falar sobre como as emoções influenciam na nossa vida e como nós podemos aprender com elas. Doutora, seja muito bem-vinda à estreia do nosso programa, primeira vez aqui, primeiro episódio. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Fico honrada de estar aqui na estreia. É isso, olha só que legal. Então, gente, para falar um pouquinho mais e quebrar o tabu, né, falando aí sobre emoções, uma das maiores estreias agora do cinema é o filme Divertidamente 2. Para quem já assistiu o primeiro, sabe que foi extremamente essencial para que as emoções começassem a ser discutidas, né, doutora? A doutora, a gente estava falando sobre isso agora no comecinho do programa. E aí, até saindo aqui um pouquinho do roteiro, eu gostaria de falar justamente sobre isso, doutora. Qual a importância agora de ter um desenho animado voltado para um público, né, para as crianças ou jovens ali que estão ainda começando a vida de adolescentes, que esse desenho traga essa abordagem sobre as emoções? Desde o primeiro, Divertidamente, a gente colocou emoção em pauta, né? Então, a gente tem um preconceito, né, que é muito relacionado à saúde mental, de que a gente não pode chorar, a gente não pode ficar triste. Homem, então, não chora. A gente não pode sentir raiva. E esse desenho, ele veio para simplificar a visão que a gente tem isso. Das emoções, né? Que é uma coisa normal, que emoção é universal, todo mundo sente, né? Essas emoções que o filme mostra, tanto o 1 como agora o 2, são emoções que todas as pessoas, sem exceção, sem idade, sentem. Então é muito importante a gente poder trazer isso à tona e discutir que o que a gente faz com aquilo que a gente sente que pode ser um problema, mas sentir todo mundo vai sentir, a gente não tem como evitar. E não tem como evitar, inclusive, as principais emoções, né, que são tratadas aí e abordadas desde o primeiro filme, né? Agora nós temos novas emoções chegando, né? O filme também está se atualizando, mas nós temos aí as principais emoções, que no caso é a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a nojinho, né? Então, como que elas refletem, doutora, as nossas emoções da vida real? E elas nos ajudam a entender os processos internos. Então, eu vou tentar simplificar também, né? Dizer para vocês qual é o papel de cada uma dessas emoções. Perfeito. Então, a gente tem a mania de dizer que existem emoções positivas e negativas. E não é certo, né? Emoção é emoção. Tem aquelas que são mais agradáveis de sentir e aquelas que são menos agradáveis de sentir. Então, a alegria é a emoção agradável. A alegria deixa a gente aberto para o outro. É a alegria que tem o papel de formar um vínculo, de estabelecer amizades. Então, é super importante. E aí tem as emoções que não são tão agradáveis, que é o caso da raiva, né? Que não, e a gente sente muita raiva o tempo todo. E a gente ouve muito de que a gente não deve sentir raiva. A gente deve sentir raiva, porque a raiva mostra que existe algo que está injusto, que tem algo que está incomodando. E se a gente não se sente incomodado, a gente não tem como mostrar para o outro que a gente está incomodado. Agora, existem formas e formas de demonstrar a raiva. A tristeza já tem o papel de colocar a gente para refletir, para pensar. Quando a gente está triste, a gente tem aquela necessidade de ficar mais recolhido no cantinho, de pensar sobre a situação. Então, é muito importante para trazer esse aspecto de reflexão para a nossa vida. O medo é importante para a nossa sobrevivência. Então, se a gente não sente medo, a gente acaba fazendo coisas que são extremamente arriscadas e que podem levar até a uma situação bem complicada. Então, o medo, ele sinaliza para a gente que tem algo que a gente tem que ficar mais atento porque a gente corre algum perigo. E a nojinho é justamente isso também. A nojinho também tem um papel de sobrevivência. Porque se a gente não sentisse nojo de uma comida estragada, de um cheiro ruim, a gente também poderia se intoxicar.
Então, todos eles têm, todas essas emoções básicas têm um papel que é vital na nossa vida. É igual o que a doutora acabou de falar, né, gente? Todas elas têm a sua devida importância e, às vezes, nós não conseguimos dosar a maneira certa de demonstrá-las, né? Então, doutora, como que a gente consegue equilibrar as emoções aí no nosso dia a dia, que eu acredito que é a coisa mais difícil de se fazer com os desafios, né, que nós enfrentamos na vida profissional, pessoal, social, amorosa. Então, como manter um equilíbrio de todas essas emoções básicas, inclusive das outras externas que vão chegando também agora, como a ansiedade, né, que foi abordada no filme, como a inveja, que também foi abordada no filme. Acho que o primeiro passo é a aceitação e a compreensão de que essas emoções, de que sentir qualquer uma dessas emoções é normal, né? Então a gente não pode ser punido como muitas vezes a gente porque a gente está com raiva ou porque a gente está triste. E não existe aquela coisa de, ai, mas isso não foi nada. É para a pessoa, cada um interpreta de uma forma, né? Então a gente precisa aprender a acolher as emoções na gente e acolher e compreender a emoção no outro. Então, esse é o primeiro passo. E pensar que essa educação emocional acontece desde pequenininho, né? A criança, ela nasce, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Ela simplesmente reage a algum tipo de situação. Então, é papel dos adultos, pais, familiares, professores, e moldando essa forma de demonstrar a emoção. Porque a gente tem que pensar assim, que a criança pequenininha, ela tem toda a parte emocional do cérebro já formada. Então, ela sente, ela reage. E aí, conforme ela vai crescendo, né, conforme a gente vai se adequando, porque o nosso cérebro também vai se adequando. Então, toda essa parte de freio, né, social que a gente tem, de o que a gente deve fazer ou não, é com o tempo, né? As crianças pequenas não nascem sabendo disso. Então, o adulto, antes de acolher e de nunca dizer para o filho, mas você caiu, levanta que não é nada. É sim, para aquela criança é importante. Então, a gente precisa dar a devida atenção e, ao mesmo tempo, aos pouquinhos, aumentar o repertório da criança, porque ela não sabe o que fazer. Então, é o teu exemplo enquanto adulto que vai moldar a forma da criança lidar com a própria tristeza, com o próprio nojo, com a ansiedade. E hoje em dia, né, doutora, nós vemos, inclusive por conta da internet, muitos pais e até educadores mesmo que já começam a fazer atividades para que as crianças nomeiem as emoções, para que elas conheçam e reconheçam o que elas estão sentindo, né? E a Riley, no filme, ela passa por diversos episódios muito estressantes, né? Principalmente nessa fase aí de infância e adolescência, então muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, qual que é a importância dos pais e educadores, né, mostrarem para as crianças e jovens que é mais do que necessário conhecer as emoções e fazer essa educação emocional desde pequenininho, igual você estava falando. Então, é muito importante porque sozinho a criança não vai fazer, né? A criança, como eu disse, ela é primitiva, né? Então, ela tem o sistema límbico já muito desenvolvido quando pequenininha. Mas ela, de fato, não tem um repertório porque ela não tem vivência de vida. Só que a gente tem que tomar cuidado também, porque uma coisa é a gente falar, né? E ficar horas fazendo aquele sermão para a criança e falando o que deve, o que não deve fazer. Ela vai prestar atenção numa parte, né? O mais importante é a gente mostrar diariamente com exemplo. Então, muitas vezes o professor que grita em sala de aula, ele está dando um exemplo errado de como lidar com a raiva, né? Quando o pai briga com a criança, muitas vezes porque a criança que está tentando se desenvolver, ela derrubou um copo de água e aí o pai grita. Então, isso é o exemplo que os adultos dão e que vão moldando a criança no sentido de ela entender o que ela pode ou não pode fazer com a emoção, né? A gente tem que lembrar sempre, criança, ela vê, né, ela observa muito mais do que ela escuta, ela vai fazer aquilo que ela vê você fazendo. E aí, nesse caso, então, doutora, o que seria mais apropriado de fazer, além dos comportamentos, para auxiliar as crianças, né, a reconhecerem as emoções, atividades lúdicas, de repente mostrar até o filme, né, colocar um desenho animado, algum videozinho falando sobre emoções, o que poderia ser feito aí para que os papais, mamães já comecem esse trabalho desde cedo?
Acho que a gente pode aproveitar agora a onda do divertidamente e Com assistir certeza. junto com a criança, né? A gente fala muito que a tecnologia, ela é excelente se ela é muito bem usada. Então, deixar a criança na frente da televisão assistindo é uma coisa, assistir junto e nomear não só no divertidamente, mas em qualquer coisa que a criança goste, um desenho que ela está acostumada a assistir, né, situações do dia a dia que ela presencia num clube, na escola, e discutir sobre aquilo, mostrar na realidade, né, e ajudar a criança a buscar a solução. Porque a gente tem uma mania de achar que criança não consegue fazer as coisas e dá Verdade. pronto, né? Você deveria fazer assim. E a gente precisa buscar isso da criança, né? Nossa, mas o fulano fez isso. Como mais ele poderia ter feito? De que outra forma ele poderia ter reagido? Né? E aí a gente vai ensinando a criança a buscar a solução para os problemas que não seja gritar, bater, enfim. Sim. E aí, doutora, no caso agora, falando dos adultos, né? Então, como que nós podemos processar todas essas emoções, se caso a gente não teve essa educação emocional desde cedo, né? Então, agora nós já aprendemos a como reagir, ou achamos que sabemos, né? E agora, como que os adultos podem fazer essa percepção, né, do que eles estão sentindo e como reagir, né, diante de cada situação? Qual que é a atividade, no caso, para nós, adultos? Vale terapia? Ah, vale terapia. Eu acho que a terapia é importante, né? Porque, assim, muitos adultos cresceram com um preconceito de que não podem sentir essas coisas. Então, o que a gente vê de homem que adoece, que tem problema cardíaco, que tem depressão, porque ele não consegue dizer que ele está insatisfeito, ele não consegue fraquejar, né? Porque isso é visto como um sinal de fraqueza. E também muitas mulheres que foram acostumadas a que você não pode dizer aquilo que você quer, você não pode ter raiva, você tem que fazer, né, tem que ser bonitinha, quietinha, obediente. E a gente cresce com isso. E muitas vezes, na vida adulta já, né, a gente vai carregando tudo isso até o momento da vida adulta. E esses primeiros relacionamentos que a gente tem na vida são os modelos que a gente vai usar para os relacionamentos futuros. Então, em muitos casos, só a terapia mesmo para ajudar, porque aquilo já está tão... já virou uma crença e a pessoa passa a agir na vida dela em torno daquela crença. E, às vezes, uma situação na vida não dá certo, né? Uma área da vida nunca dá certo por conta dessas crenças. Então, a gente precisa acabar com o preconceito e entender que terapia é fundamental. Não é um tabu, né, gente? Vamos cuidar da saúde mental. É necessário, né, doutora, fazer aí esse trabalho com você mesmo, né? Mais um cuidado. Assim como nós cuidamos do corpo, o cabelo, com o que estamos vestindo, a saúde mental, além, né, enfim, dos outros aspectos aí, deve ser, sim, notada e considerada. E aí, doutora, falando até sobre isso, né, sobre como nós lidamos hoje com as situações, as memórias podem influenciar muito nesse processo também. A Riley também no filme, ela lembra de diversas situações, né, ela começa a processar algumas emoções baseada em memórias que ela tinha, né? Então, como que nós podemos lidar com essas memórias e as memórias de fato influenciam nas emoções? Influenciam, porque assim, a gente vai vivendo coisas desde pequenininho, são as experiências de vida que todo mundo tem. E imagina que a gente tem um cérebro cheio de neurônio e esses neurônios precisam se conectar para formar redes, né, cada uma ali com a sua função. E quando a gente aprende algo novo, quando a gente passa por alguma coisa, a gente forma essa conexão. Perfeito. E ela está ali a vida inteira, né? Então, se formou aquela conexão. E sem querer, a gente acaba buscando situações que comprovam aquilo que a gente aprendeu. Então, se uma vez deu errado e eu formei essa conexão, eu já tenho em mente que a próxima vez que eu fizer isso também vai dar errado e eu fortaleço. E esse é justamente o trabalho da terapia. É a gente formar outras conexões alternativas para que a gente não precise mais utilizar essas. Perfeito. E no caso, é até assim que se formam os traumas? Quando a gente vai fortalecendo uma memória do que a gente já fez de que não deu certo, por exemplo, e aí os traumas vão sendo fortalecidos. Exatamente. Olha só. Então, assim, tem toda essa parte morfológica, fisiológica que a gente acaba fortalecendo. Doutora, e aí no caso, como que as emoções elas vão influenciar nas nossas relações diárias, né? Então,
até na nossa conexão mesmo com amigos, com a família, em relacionamentos amorosos? Eu acho que envolve tudo isso que a gente falou, essas memórias, essas experiências de vida. Então, a gente fala muito que os primeiros relacionamentos que a gente tem na vida, que normalmente com pai e mãe, são aqueles que vão moldar os relacionamentos para o resto da nossa vida. Né? Então, que a gente fala muito da teoria do apego. Se eu tenho um apego seguro com os meus cuidadores desde pequenininho, eu entendo que as outras pessoas são pessoas que eu posso confiar. Então, eu formo vínculo com mais facilidade, eu consigo explorar um ambiente com mais facilidade. Se esse meu primeiro vínculo ele é negativo, eu formo a memória e levo isso para o resto da minha vida. E eu posso desconfiar das pessoas, achar que todo mundo chega perto de mim só porque quer alguma coisa. Né? Então, a gente precisa ir desconstruindo aos pouquinhos e para isso a gente tem que estar muito aberto. Aberto, inclusive, para acolher as emoções negativas. Muito. Né? Negativas não, desconsideráveis e menos agradáveis, né? Igual Menos a doutora agradáveis. falou. Menos agradáveis. E como que nós podemos fazer esse trabalho, doutora, de amenizar essa jornada, por exemplo, da tristeza? Né? No começo do filme, a gente já via que era uma personagem muito importante, né? Tanto a tristeza quanto a alegria. Acredito que eram as duas personagens mais fortes, além da raiva, né? Que explodia toda hora. Mas a tristeza, ela foi se tornando uma personagem muito querida do público. Ela foi muito acolhida pelo público, né? Como que nós podemos fazer isso com a nossa tristeza diária, né? Com a tristeza que nós sentimos quando alguma situação desconfortável acontece. Como lidar melhor com as emoções que não são tão agradáveis? Eu acho que essa psicoeducação, ela é tudo. Porque se a gente entende, né? Porque quando eu tô triste com alguma situação, logo eu penso ali na grama do vizinho, que é mais verde, que só eu tô triste, o vizinho não tá. Quando eu passo a entender que essas emoções são universais, que todo mundo sente e que não dura, nenhuma delas dura para sempre, nem a alegria nem a tristeza. E eu consigo, porque assim, a gente aprende que a gente não pode sentir, né? Então essas desagradáveis a gente não pode sentir, raiva, tristeza, nojo, a gente não pode. E aí eu entendo que eu preciso parar de pensar naquilo. Então, se eu começo a ficar triste, não posso porque eu não devia. É o contrário. Quanto mais a gente tenta lutar contra a emoção, pior fica pra gente. Né? Eu preciso, primeiro de tudo, entender, não, ok, eu tô triste por conta disso, tal, e acolher a minha emoção. Quando eu acolho, eu tenho o primeiro passo para aceitar. E aí eu aceito e eu sei que vai passar. Né? Daqui a pouco a gente já esquece, já passou. Né? Mas se eu entendo que a gente vivencia situações difíceis todos os dias, obstáculos todos os dias, e que isso é normal, já é um primeiro passo. Se eu entendo que a vida do Instagram, aquela coisa linda que todo mundo é maravilhoso, doutora. rico, feliz, bonito. Aquela né? vida dos sonhos, Se eu comparo com isso, aí de fato eu tenho muito mais dificuldade de aceitar as minhas próprias emoções. Então, nós temos que estar sempre conscientes e atentos, né, às nossas emoções e ao que está acontecendo ao nosso redor, porque nenhum processo deve ser desvalorizado, desconsiderado, De jeito nenhum. Todos os processos aí, todas as emoções, elas devem ser encaradas como necessárias para a nossa evolução. Todas elas têm um papel fundamental na nossa vida. Quando a gente entende isso, a gente lida com mais facilidade. E por isso, gente, que agora o nosso programa vai chegando ao fim com essa mensagem, que é importante você cuidar da sua saúde mental, né? Para que não tenha aí o esgotamento profissional, igual a gente fala também, o burnout, para que você não acabe descontando em outras pessoas, né, no trabalho. Então, a gente precisa sempre tentar equilibrar, né, doutora? Para que nós possamos viver aí melhor, ter um bem-estar maior. Né? Então, para a gente fechar, doutora, qual que é a dica mais valiosa para quem está pensando aí em cuidar da sua saúde mental, para quem não está se sentindo muito bem ultimamente, ou para quem vem tendo picos, né, muito fortes de emoções? Bom, primeiro a gente tem que entender que não existe saúde sem saúde mental. E para cuidar da nossa saúde mental, a gente tem algumas dicas. Exercício físico é fundamental, dormir bem, tá? É tanto preditor de saúde como de doença, então a gente precisa dormir, descansar. Não é errado, né, descansar nesse momento que a gente precisa produzir tanto, descansar faz parte. Alimentação adequada, né?
uma alimentação que privilegie alimentos de verdade e pensar positivo, entender que todo mundo vai sentir essas emoções, que elas fazem parte da vida e que passa, né? Daqui a pouco a gente supera. É isso, gente. Então, muito obrigada, doutora, novamente pela sua presença aqui na estreia do nosso programa, dando aí algumas dicas, conversando sobre temas atuais e principalmente falando sobre saúde. E neste primeiro episódio, particularmente, especialmente sobre saúde mental. Então, doutora Luciana, muito obrigada novamente pela sua presença. Eu que agradeço. Está mais do que convidada para voltar mais vezes, viu? Muito obrigada. Veremos a doutora muito mais vezes por aqui, gente. Então, novamente, agradeço aí a sua audiência, a sua presença aí com a gente novamente na TV Câmara. E vocês já sabem, né? O programa vai estar na nossa programação, mas também depois lá no YouTube, no canal da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever, deixar o seu like, comentar se está gostando, dar suas sugestões. E aí mais trabalhos também da Câmara Municipal você pode conferir no site e no Instagram da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes também. Muito obrigada, doutora, a todos vocês. Vejo vocês no próximo Dicas de Saúde. Até mais!